Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver as súmulas EOJs referentes ao tema da competência. Nós temos então, começando com a súmula 189 de greve. Para esta súmula, a Justiça do Trabalho é competente para declarar a abusividade ou não da greve. Depois nós temos a súmula 19, que diz que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar reclamação de empregado que tenha por objeto direito fundado em quadro de carreira. 420. Não se configura conflito de competência entre TRT e vara a ela vinculada. Súmula 454. Compete à Justiça do Trabalho a execução de ofício da contribuição referente ao seguro acidente do trabalho, que tem natureza de contribuição para a Seguridade Social. Essa caiu, eu acho que até no último concurso, na primeira fase. Então, compete à Justiça do Trabalho a execução de ofício da contribuição referente ao SAT, Seguro Acidente do Trabalho, que tem natureza de contribuição para a Seguridade Social. Artigo 114, inciso 8, 195, inciso 1A da CF, pois se destina ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrentes de infortúnio do trabalho. Súmula 392. Nos termos do artigo 114, inciso 6º da CF, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente e doenças a ela equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. Súmula 300. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações ajuizadas por empregado em face de empregador relativas ao PIS, ao Programa de Integração Social. Súmula 389. Tem dois itens. Item 1. Inscreve-se na competência material da Justiça do Trabalho a lide entre empregado e empregador, tendo por objeto indenização pelo não fornecimento de guia de seguro-desemprego. Então, inscreve-se na competência material da Justiça do Trabalho, lide, de empregado e empregador, que tenha por objeto a indenização pelo não fornecimento das guias do seguro-desemprego. 2. O não fornecimento pelo empregador da guia necessária para o recebimento do seguro-desemprego dá origem ao direito à indenização. Então, o não fornecimento da guia necessária para o recebimento do seguro-desemprego dá origem ao direito à indenização. Tem uma observação aqui, dizendo que essa súmula 389 é objeto de proposta de alteração pela Comissão de Jurisprudência do TST, por causa da nova redação do parágrafo 6º do artigo 477. Vamos ver, esse parágrafo 6º diz que a entrega ao empregado do documento que comprove a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão, devem ser efetuados até 10 dias, a partir do término do contrato. Então, tem esse parágrafo 6º aqui, também tem a inclusão do 10º, que eu não coloquei. Achei que ia estar aqui já a resposta no 6º, mas não tá. Então, o parágrafo 6º e o 10º do 477, que a gente depois vai descobrir, né, vamos pesquisar. Eles estão dando origem aqui a um pedido de alteração dessa súmula 389, que aqui é rememorando para ela
insere-se na competência da Justiça do Trabalho a lide que tem por objeto a indenização pelo não fornecimento da guia e que, pelo não fornecimento da guia, dá direito à indenização. Depois nós temos aqui o J 138. Compete à Justiça do Trabalho julgar pedido de direito e vantagem previsto na lei. Não, desculpa, eu falei que é o J da SBDI 1? Não lembro. Mas bom, o J 138 da SBDI 1. Compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei 8.112, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei. Então, compete à Justiça do Trabalho julgar pedido de direito e vantagem previsto na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei 8.112, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da lei. A superveniência de regime estatutário em substituição ao seletista, mesmo após a sentença, limita a execução ao período seletista. Agora da SBDI 2, OJ 129. Em se tratando de ação anulatória, a competência originária se dá no mesmo juízo em que praticado o ato supostamente eivado de vício. E aqui eu coloquei uma observação. Vou ler aqui, ó. Ante a inexistência de dispositivo específico que a defina, atribui-se aos tribunais a competência funcional para conhecer e julgar a ação anulatória que tem como objetivo declarar a nulidade de uma cláusula coletiva em face da semelhança com a ação do dissídio coletivo. Muito bem, mas essa aqui eu devo ter extraído de uma decisão, mas acontece para o J 129. Tratando-se da ação anulatória, a competência se dá no mesmo juízo em que praticado o ato com supostamente eivado do vício. E a próxima aqui também são duas OJs da SBDI 2. Essa OJ aqui é a 130, ela é muito importante quando a gente vai tratar da competência das ações civis públicas. Em suma, é isso. Também ela é bem importante porque nós tivemos uma decisão do STF comentando sobre a inconstitucionalidade do artigo 16, que são os efeitos da decisão, que extrapolam, né, o limite territorial da decisão. E também essa decisão mencionou a aplicabilidade, acho que do artigo 93 do CDC, mas ela falou da constitucionalidade ou se não para se aplicar a competência territorial prevista no CPC, no CDC. E nós temos ainda na Justiça do Trabalho essa OJ que é específica sobre a competência. O J 130, ela é dividida em 4 itens. O primeiro item afirma que a competência para a ACP fixa-se pela extensão do dano. Item 2. Em caso de dano de abrangência regional, que atinge cidades sujeitas à jurisdição de mais de uma vara do trabalho, a competência será de qualquer das varas das localidades atingidas, ainda que vinculadas a tribunais regionais do trabalho distinto. 3. Em caso de dano de abrangência suprarregional ou nacional, a competência concorrente para ACP das varas do trabalho em sede do TRT. E 4. Estará prevento o juízo a que a primeira ação houver sido distribuída. E por fim, nós temos o J 149 da SDI 2, que afirma que não cabe declaração de ofício de incompetência territorial no caso de uso pelo trabalhador da faculdade prevista no artigo 651, parágrafo 3º da CLT. Nessa hipótese, resolve-se
o conflito pelo reconhecimento da competência do juízo do local onde a ação foi proposta. Então, essas são as súmulas e OJs da competência. Até o próximo vídeo.